Fala galera, ligada no canal da Transamérica no YouTube, o canal Transamérica Esportes RJ, Gabriel Faria chegando aqui para falar sobre o empate do Fluminense com o Atlético Goianiense pelo placar de 0 a 0 num jogo bem fraquinho no Maracanã. Antes disso, ainda não está seguindo o nosso canal? Vai lá, segue, deixa o seu like aqui e ativa o sininho para você curtir muito conteúdo que estamos postando aqui no canal. Análise dos jogos, informação, narração dos gols, enfim, muita coisa boa, programação ao vivo, papo de craque de segunda a sexta rolando aqui no YouTube também, os jogos das equipes cariocas no Brasileirão, Copa do Brasil, enfim, muita coisa boa para você curtir. Falando sobre Fluminense e Atlético Goianiense, uma atuação realmente muito aquém do que o Fluminense poderia apresentar, né? Parece que o Fluminense repetiu basicamente a atuação na partida contra o Fortaleza, a única diferença é que dessa vez não sofreu gols, né? Pegou um adversário um pouco mais fraco, conseguiu não sofrer gols, não foi tão incomodado, porém também não esteve muito próximo do resultado positivo, né? Muitos jogadores jogando abaixo. O André, por exemplo, que é um dos destaques dessa equipe, hoje praticamente não jogou. O meio-campo foi muito estático, muito sem criatividade também com o Nonato e Iago Felipe. Foi um primeiro tempo que o Fluminense praticamente não criou, né? As oportunidades foram escassas. O Atlético Goianiense ainda tentava também chegar, mas chegava muito pouco. Um primeiro tempo que até começou legal, mas que depois de uns 15 minutos já dava para ver que era um jogo bem fraco tecnicamente. Na volta para a segunda etapa, o Marcão deu uma mexida na equipe, coloca o John Arias logo na volta para o segundo tempo. E aí o Fluminense cresce, né? Começa a criar um pouco mais. Depois ele coloca o John Kennedy e a equipe do Fluminense cresce ainda mais de produção, só que cresceu em relação ao que foi no primeiro tempo, mas a qualidade técnica seguiu bem baixa, mas ainda assim o Fluminense conseguiu criar duas boas oportunidades. São esses lances que vão ficar martelando na cabeça do torcedor tricolor, né? Uma grande chance do Fred, uma bola que ele recebe entrando já na grande área, bate cruzado, tira muito do gol. E no último lance do jogo, né, após uma cobrança de lateral esticada na área, a sobra ficou no pé do Luca e ele também bateu para fora. Enfim, muito pouco, né? Duas grandes chances no universo de 90 minutos de uma partida. Então foi um Fluminense ineficaz no ataque, que não conseguiu produzir o suficiente e soma mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, pensando que agora vai ter uma sequência bem complicada pela frente, né? Com jogos contra Corinthians, Atlético Paranaense e também o clássico contra o Flamengo. Deu uma freada nesse Fluminense que vinha muito forte, pensando em G6 do Campeonato Brasileiro, agora já recalcula um pouco a rota nesse momento, precisa retomar o embalo, retomar os bons resultados para seguir sonhando com essa vaga na Libertadores. E o desempenho da equipe contra o Fortaleza e hoje contra o Atlético Goianiense foi bem preocupante. O Fluminense pode jogar mais do que isso, não é uma grande equipe, mas pode jogar e produzir mais do que apresentou nessas duas partidas em que tropeçou no Maracanã. E aí não adianta o torcedor ir para a rede social, o jogador ir para a rede social, pedir para a torcida não vaiar, né? Quando o Fluminense jogar mal e apresentar um desempenho abaixo do esperado, é natural que o torcedor proteste, porque realmente a atuação não foi nada boa e o Fluminense ficou devendo mais uma vez. Agora é focar na sequência do Brasileiro e ver o que o Fluminense consegue nessa sequência tão difícil contra Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo. Essa análise de Fluminense 0, Atlético Goianiense 0. Lembrando a você, ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve aqui no canal Transamérica Esportes RJ, ativa o sininho, deixa o seu like e nos ajude a divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. Valeu galera, até a próxima!